Nós estamos aqui em cima. Ah, tá aqui. É. Pode falar. Olá, olá pessoal, boa noite a todos. Estão nos ouvindo? Estão, né? Estão nos ouvindo? É uma alegria estar voltando aqui mais uma vez. Semana passa rápido, né? Na realidade, passa rápido é tudo. É verdade. Está passando rápido o ano, está passando rápido as coisas que nós temos para fazer para Deus, né? Mas nós não podemos deixar de fazê-lo. Eu quero saudar vocês com uma boa noite, a todos vocês, amigos e amigas, né? Nossos, e também os adolescentes que estão presentes aí, alguns que eu já estou vendo, né? Foi realmente, ontem nós tivemos um jantar aqui no Rio, excelente jantar, um testemunho excelente. Depois vocês vão conhecer o rapaz, ele dirige a faculdade Souza Marques, não. Estácio, um rapaz de 31 anos. O que Deus faz na vida de um rapaz de 31 anos, vocês vão conhecer ele logo, talvez na convenção, nós vamos botar ele para falar, mas foi muito bom. Nós tivemos 20 conversões lá ontem, mas foi muito bom. Então, eu quero agora desejar a vocês uma boa live aí com a Rosane, eu fico aguardando do lado ali, assistindo de longe ali, tá? Vendo a cara de vocês, e vai ser uma grande reunião hoje, tá? Deus tenha abençoado, nós temos tido resultados e retorno de várias pessoas, né, Zé? Dando testemunho, e vão continuar acontecendo isso aí, que Deus está nos aguardando para esse grande trabalho, que é falar e ganhar vidas para Jesus. Um abraço para todos, e eu deixo para a Rosane aí, tá? Deus abençoe. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar com vocês. Estou só vendo aqui minha secretária, meu técnico, para poder nós começar a nossa live de hoje. Eu creio que essa live vai ter... Eu acho que eu tenho pessoas aqui que podem... a paz para todo mundo, né? Boa noite. Eu sou Rosane Rangel Cunha. Eu não sou psicóloga, nem médica. Minhas atividades são bem diferentes, né? Eu me formei em letras, quer dizer, passei na faculdade da UF de letras, mas não terminei, fiz a minha empresa, terminei. Depois eu fui para o lado sou escritora de 11 livros, vou lançar, se Deus quiser, mais 2 esse ano, e também sou artista plástica. Então, é bem diferente o meu lado da psicologia. Até falaram bem, você não precisa fazer psicologia. Eu falei, porque eu já tenho uma psicologia muito maior com os psicólogos, quer dizer, não estou desfazendo de nenhum psicólogo, mas eu acho que eu estou muito ocupada com a minha parte interna, que é psicológica, né? E gasto meu tempo muito nisso. Então, hoje vamos fazer uma live muito, muito, muito importante, eu considero muito importante, porque, para mim, quando eu estudei sobre esse assunto, me edificou bastante. Então, eu queria ler com vocês, nós temos que saber o seguinte, que nesse mundo que nós vivemos, nesse habitat que nós vivemos, nós temos várias verdades, né? Mas eu acredito que só uma é a verdade. Eu acredito que Jesus é a verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém vai a Deus senão por Jesus. E ele veio, né? Jesus veio, eu não falo de religião nenhuma, nem de igreja nenhuma. Graças a Deus, nós, nesse grupo aqui, nós não falamos de igreja nenhuma. Mas nós falamos, sim, de uma vida extraordinária que Jesus vem nos dar. Jesus ele fez um sacrifício muito grande, ele morreu, ele sendo filho de Deus, né? Morreu numa cruz, como todos nós sabemos. E para quê? Para que ele fez isso tudo? Por que ele fez isso tudo, né? Sofreu pelas mãos humanas, por que ele fez? Eu pergunto a você, por que será que ele fez? Então, ele fez para nos dar. Ele falou assim, o diabo veio roubar, João 10:10, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, ele veio nos dar uma vida com abundância, uma vida extraordinária. Hoje nós vamos estudar o nosso mapa, né? O mapa
de autoavaliação sistêmica. Sistêmica porque é uma coisa organizada, é uma coisa estudada. Nós vamos ver isso aí hoje, vai ser o mapa, né? É o mapa de uma organização. Nós vamos ver, vamos analisar esse mapa. Vocês vão ter isso no grupo também para vocês analisarem. Esse é um mapa feito há muito tempo. Nós podemos colocar na prática no nosso estudo de hoje, né? Vocês encontram isso até no Google, esse mapa. Mas vamos colocar isso aí, vamos adaptar a nossa palestra hoje, o que nós podemos melhorar essa vida extraordinária com esse mapa de avaliação. Então, a gente vai colocar já na nossa realidade. Cada um vai receber isso no grupo, vocês vão ter isso no grupo, né? É uma das coisas que nós vamos ter. O que eu queria saber com Mônica, se vai ter as pessoas que vão falar aquela música de São Paulo, e também a Diana, isso eu queria saber com Mônica. Se a Mônica estiver me escutando, dá um ok aí. Então, a gente vai ver, analisar bem esse mapa. Mas antes eu queria ler com vocês, falar um pouquinho, eu vou ler, vocês anotem aí. Eu acredito que quem assiste nossas lives está com caderno, está com planner, né? Está com alguma coisa para escrever aí, anotar. Então, anotem, para depois vocês lerem com calma, analisarem, escutarem, né? Anotem aí essa passagem, que ela é fantástica, e também nós podemos aprender muitas coisas para a nossa vida diária, que é em Mateus 8, de 1 a 19. De 1 a 15, vamos dizer, de 1 a 15. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, aquele leproso falou, aquele leproso, com certeza, nós já falamos e abordamos isso numa live, ele sabia que Jesus podia. Ele sabia, Jesus, aquele lá, ele tinha ouvido falar, né? Nós escolhemos que vamos ouvir, né? Que nós ouvimos determina a nossa vida, sabiam disso? Você ouve, você determina a sua vida, em todos os aspectos. Então, ele ouviu falar, esse leproso, que Jesus havia curado muitas pessoas. Então, ele falou assim, eu também quero ir, eu também quero. Eu sei. Aí ele pensou, ele era uma pessoa organizada. Ele pensou, eu sei que ele pode, porque já curou muita gente, poder ele pode. Agora, não sei se ele quer me curar. Será que ele quer me curar? Será que eu mereço? Né? Aí vem um espírito de condenação, de culpa, que nós vamos analisar o que isso vai acontecer conosco se nós deixarmos a condenação e a culpa entrar na nossa mente. Então, ele falou assim, se tu quiseres, que eu não sei se é a vontade, né? Isso ele pensou. Agora, nós que somos desse grupo, já sabemos uma coisa importante. Nós sabemos que é plena vontade de Deus curar. Nós não precisamos perguntar mais, como o leproso perguntou, né? Será que tu queres que eu fique limpo? Será que tu queres que eu fique curado disso? Será que tu quer? Eu vou deixar isso porque eu vou fazer uma operação, eu não sei se Deus quer me curar aquela operação. Gente, não é assim. Vamos ver isso hoje. A sua autorresponsabilidade é muito importante. Não é só por conta pensar que Deus é soberano e as coisas vão acontecer como você pensa, como Deus vai querer que aconteça, não. Nós vamos ver que não é assim. E vocês vão saber por que não é assim. Isso que é importante. E aí Jesus falou assim, estendendo a mão, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Agora vocês vejam, Jesus tocou o leproso, uma pessoa doente, uma pessoa, sabe que a lepra até hoje pega por contaminação. Se a pessoa botar as mãos num leproso, ela fica leprosa hoje, né? Então Jesus, com fé, colocou a mão no leproso e falou, eu quero ser limpo. Então, tenho certeza de uma coisa, Deus quer sempre a sua cura. Você pode morrer com 120 anos, mas como você escolher, né, a idade que você escolher, mas você pode ir para o céu sadio, sem doença nenhuma, que é a vida extraordinária, um dos pilares que nós vamos ver que Jesus veio nos dar. Então, é muito importante nós sabermos que Jesus quer. Então, vocês podem repetir comigo assim, bota a mão no seu coração e fala, Jesus quer, põe a mão no seu coração e fale, Jesus quer que eu seja saudável, seja curado nessa terra, que eu tenha uma vida extraordinária na minha saúde. Essa é a vontade dele, né? Aí vamos ver o que nós pensamos disso. Essa aí é a vontade plena. Jesus veio para nos dar isso. Isso aí que nós temos que botar na nossa mente, no nosso subconsciente. Ele quer, quer dizer, ele quer. Você pode pedir isso com
condenação, com a sua culpa, e que nós vamos analisar, isso aí não é de Deus, isso aí. Então, ele logo ficou purificado da lepra. Na mesma hora, gente, ele ficou purificado da lepra. Então, vocês vejam que os milagres acontecem conforme a nossa fé. Podem ser rápidos e podem demorar. Não é que Deus demore curar, não. Tudo que nós pedimos é sim, sim, não, não. Né? O que provém disso não é de Deus, mas é do inimigo. Então, nós temos que ver que o tempo também, uma coisa que nós podemos estudar mais ou menos, nós que determinamos aqui. Então, estendendo a mão, tocou, e o quarto disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta. Sabe, esse negócio que Jesus fala, não fale com ninguém, vai ao sacerdote primeiro, mostra a oferta. Eu acho que isso que Jesus fala, não fale com ninguém, muitos acham que é para não dizer que foi Jesus que curou, né? Mas eu acho também que se ele, no processo que ele recebeu da cura, se ele fala com outras pessoas que não têm a mesma fé dele, outras pessoas podem trazer dúvida para ele, e ele não se apresentou ao sacerdote ainda, e ele vai dizer, acho que não fui curado mesmo, não. Aí vem a dúvida. Vocês estão entendendo? O Jesus falou, vai, mostra ao sacerdote que você foi curado, que era fazer a oferta que era, naquele tempo da lei, exigia, né? Para lhe servir de testemunho. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Olha, vamos comparar uma cura com a outra, hein, gente? Rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Quer dizer, a pessoa que trabalhava com ele, o colaborador dele, estava em casa paralítico. Paralítico, você sabe o que é, não pode mexer, não sei se naquela época havia cadeira de rodas, né, para poder botar a pessoa para andar, não sei se ele andava, mas ele estava paralítico. Dizendo, Senhor, o meu criado e violentamente atormentado. Gente, não é só a paralisia, não. Esse colaborador dele estava atormentado, quer dizer, com a mente problemática. Talvez tenha sido esse o motivo da paralisação dele. Ele estava atormentado na mente, estava com a mente problemática. Não sei que sentido esse centurião falou, mas deveria ser negativo, cheio de coisas negativas, né? E Jesus lhe disse, eu irei. Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde. Olha o que o centurião falou. Pois também Aí o centurião falou assim, respondendo, disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, anotem isso aí, diz somente uma palavra, diz, quer dizer, Jesus dizer. Quer dizer, esse centurião, não era israelita, ele era romano. Quer dizer, ele era fora da lei. Se vocês verem bem na Bíblia, os dois milagres que Jesus fez e que ele louvou, enalteceu a fé daquelas pessoas, eles foram estrangeiros. Eles não foi a mulher serofenícia e esse centurião. Foram a fé, o tipo de fé que Jesus louvou. Né? Eles não tinham, vamos dizer assim, no nosso caso, eles não tinham o background, né? Ou então o passado religioso, as crenças limitantes, vocês estão entendendo? Que muitas vezes vêm nos limitar, as fortalezas, podemos dizer assim, que estão na nossa mente, muitas vezes são religiosas e impedem o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa fé. Então, o centurião falou, ele era um homem de autoridade, centurião significa que tomava conta de 100 soldados romanos, né? E vocês sabem que naquela época, e também agora é assim, acredito que no exército é assim, o centurião romano dava uma ordem, a pessoa ia se não obedecesse a ordem, era preso, ficava preso, na mesma hora, tinha que aceitar a ordem do centurião, que era do comandante. Então, ele sabia que no reino espiritual havia também essa hierarquia, né? Havia também esse comando. Então, Jesus não precisava ir lá perante o criado dele, o colaborador dele, para poder colocar a mão, como fez com o leproso. Jesus colocou a mão no leproso. Por isso que eu falei, preste atenção, ele colocou a mão no leproso. Então, não precisou. Não, você fala daqui, eu falo, dou uma ordem, acontece lá, longe, com os meus soldados, eu não estou nem vendo, por que você não pode dar uma ordem aqui e não precisar sair do seu lugar e acontecer lá? Foi o resumo que o centurião deu. Então, vocês vejam, anotem isso, gente, na atmosfera do sobrenatural, na atmosfera do subconsciente, na atmosfera
dos milagres que Deus age, não há barreiras, não há distância. Você pode estar onde você está e você orar para a pessoa lá na Índia, lá na Rússia, lá na China, e vai acontecer lá o que você está orando aqui. Isso não é sensacional, gente? Então, não há distância, você pode dar uma ordem. Se tem uma pessoa amada sua lá na Inglaterra, você dá uma ordem aqui e vai acontecer com aquela pessoa o que você orou e o que você determinou. Essa aí é a autoridade que Jesus nos deu, viu, gente? Olha que coisa fantástica isso. Então, não há distância. Então, você todo dia falou, você dá uma ordem aqui que vai acontecer lá, né? Então, foi isso que Jesus fez. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus se maravilhou, gente. Nós temos que buscar nesse grupo aqui, nós estamos buscando isso, que Jesus fique maravilhado com a nossa fé, com as nossas crenças, com o que nós cremos, né? Podemos fazer, né? Então, Jesus, nós queremos que ele fique maravilhado conosco. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Jesus falou do céu aqui. E os filhos do reino, quer dizer, as pessoas de Israel, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali Jesus falou depois da morte. Então, disse Jesus, então, gente, preste atenção, o céu existe e o inferno existe, hein? Quem falou isso foi Jesus, viu? O céu é sentar junto com Isaac e Abraão, Isaac e Jacó. E o inferno, Jesus falou que são trevas, né? Trevas, e também ranger de dentes. É um local, existe. Se você não optar na sua vida pelo que você quer depois da morte, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu falei assim, você não pensa, foi uma médica que eu falei com ela, uma médica, pessoa letrada, uma pessoa estudada. Aí eu falei com ela, por que você pensa muito na sua vida aqui? Você não quer ficar doente, não quer sofrer? Você não pensa no seu sofrimento eterno depois da morte? Ela, não, depois da morte a gente vai ver o que vai acontecer, não sei nem se eu vou existir. Então, é uma pessoa que não aceitava muito o pós-morte, mas vocês fiquem sabendo, quem está nessa live aqui, que existe uma vida depois da morte. Você vai escolher aqui, vai optar aqui por essa vida. É uma vida com Deus, né? Com Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, ou é uma vida em trevas, no ranger de dentes? Isso aí existe. Então, você faz essa opção aqui na terra. E os filhos do reino serão lançados, já falei aqui, e o 13. Então, disse Jesus ao centurião, vai, olha, vai, e como você creu, que seja feito. Foi como Jesus creu, gente? O que Jesus creu? Eu vou lá. Não foi isso que Jesus creu? Eu vou lá e vou orar pelo seu colaborador. Mas o centurião falou assim, não precisa ir lá, não. Ele entendia de autoridade. Não precisa ir lá, não. Então, Jesus falou, olha, como você creu, vai ser feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, gente, até o 13, tá? Então, vocês vejam que é essa fé, é essa crença que eu estou falando. Nós podemos tirar as crenças limitantes da nossa mente, nós podemos ter coisas maiores, no nível da saúde, que nós estamos estudando aqui do corpo, podemos ter coisas maiores no nível familiar, no nível financeiro. A gente vai ver esse pilar aí, onde nós podemos ter coisas maiores, porque nós podemos ter aqui na Terra uma vida extraordinária em todos os pilares que vamos estudar hoje. Vocês vão receber no grupo esse pilar. Então, vocês entrem no grupo aí que vocês vão receber esse pilar. Então, gente, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre viver nesse... Para nós aumentarmos nossa fé, nós aumentarmos nossa crença, nós temos que voltarmos para uma coisa importante, que é o nosso espírito, que é o nosso subconsciente. As pesquisas mostram, né, cientificamente, que 90% nós vivemos no nosso espírito, no nosso subconsciente. Mas como, Rosane, 90%? Eu pergunto a vocês, vocês falam mais com quem? Com você mesmo ou com outras pessoas? Com quem vocês conversam mais? O dia todo, 24 horas. Com quem? Vocês conversam mais com você, né?
Vocês se comunicam mais com você. Então, 90% que você fala com você é o seu subconsciente. Você está falando do seu subconsciente. Mas você pega muitas informações do consciente e joga para cá. Então, você conversa mais com você mesmo 90% do tempo seu. Então, a maioria não sabe que pode falar com você. Você pode falar com você, você pode se treinar, você pode tirar as suas forças limitantes, suas crenças limitantes que estão atrapalhando você de crescer, de você se exaltar, não é? Então, é um versículo que Jesus falou muito claro sobre isso, em Gálatas 6 e 9. Anotem aí, Gálatas 6 e 9. Ele fala assim, porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Se você pensa só que a sua vida é a vida consciente, né? Vamos dizer assim, que a carne é a vida consciente. É só o que você pensa, é só o que você... É a vida consciente, quer dizer, está semeando na carne. Ah, vou ver isso, vou ver aquilo. É a carne, né? São seu modo de pensar. Jesus falou que só vai ter o quê? Corrupção. Quer dizer, o que é corrupção? É uma coisa que envelhece, uma coisa fadada a envelhecer, a perecer, a se destruir, né? É corrupção. Mas o que semeia no espírito, isso aí nós encontramos em Gálatas, é o apóstolo Paulo que falou, não foi Jesus. No espírito ceifará a vida eterna. Então, se você cuida mais do seu subconsciente, do que você está colocando para dentro dele, que você está conversando com você, você vai ceifar a vida eterna, você vai ceifar a vida. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. O processo do seu espírito, do seu subconsciente, são sempre, anotem isso, construtivos. Tudo que vem do seu espírito, tudo que vem do seu subconsciente é um processo construtivo. São processos construtivos, são processos voltados para a vida. Porque aqui dentro de nós, quando nós aceitamos a Jesus, somos uma nova pessoa no espírito, né? Mas a nossa alma tem que ser salva diariamente. Então, tem essa mente consciente tem que ir se alinhando com o seu espírito, que é voltado para a vida, que é voltado para construir você, edificar você. Eu estou sendo entendida por vocês, gente? Estão entendendo? Façam assim. Não estão entendendo? Façam assim. Like, dislike. Né? Miguel veio para mim aí. Então, estão entendendo, né? Então, nós queremos desenvolver o local onde há vida, onde há construção, onde traz para a gente o melhor da vida, que é o nosso espírito. É o construtor, o nosso espírito, gente, o seu espírito, presta bem atenção nisso, é o construtor da sua saúde. Gente, isso é fantástico. Eu acho fantástico. O seu espírito, o seu subconsciente é o construtor da sua saúde. Eu me lembro muito, sabe, que quando eu estava doente, estado terminal, você já sabe, eu via assim, algumas pessoas que falavam de fé, o Smith Wigglesworth, que falavam muito de fé, eu estava aprendendo sobre fé. Obrigada. Então, falava assim, fé, a cura é espiritual, a cura física é espiritual. Eu boiava. Falei, não pode. Como que a cura física vai ser espiritual? Tem alguma coisa com espírito? Eu ficava boiando, gente, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Como que poderia ser isso? Mas hoje eu vejo que é isso. O seu espírito constrói o seu corpo. Nós vamos estudar bastante isso hoje. Se der tempo, né? O seu espírito constrói o seu corpo físico, a sua saúde. Então, você está dizendo que é o modo que eu penso, que eu coloco para o meu subconsciente, constrói minha saúde, minha vida? Constrói. Constrói. Há pessoas doentes, há pessoas, a maioria, vamos dizer assim, né? Segundo as pesquisas neurocientíficas, a maioria das doenças são geradas no próprio espírito, através de depressão, tristeza, vamos ver isso aqui, angústias, geram que doenças, falta de perdão, aborrecimentos, vamos estudar um pouquinho isso aqui, geram muitas, você pensar que não merece, você está condenando, você está se culpando, geram doenças. Será que há isso em você? Será que há isso em mim? O que há em mim? Eu tenho sempre que estar fazendo uma avaliação, nós vamos ver nesse círculo aí de avaliação
sistêmica. Então, o que você semear é o que você põe para dentro, o que você pensa. Isso que é semear. Jesus mostrou muito a parábola da semeadura. E ele falou assim, ó, quem não entender essa parábola não entende mais nada na vida. E é verdade. Então, o que você semeia, o que você coloca para dentro, é isso que vai acontecer. Então, as grandes aspirações da vida, as grandes inspirações, os grandes, vamos dizer assim, músicos, poetas, os grandes homens, eles que tinham uma vida mais elevada, eles ouviam mais o subconsciente deles. Vocês estão entendendo? Ouviam mais. É porque lá no nosso subconsciente é que está o nosso espírito. Então, não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas. Muitas vezes não podemos discutir. Você não pode abordar, falar, ó, isso aqui está no meu coração. Tem muitas pessoas não chegaram naquele nível ainda. Vocês estão no nível mais alto, mas aquela pessoa não chegou. Então, se você for falar sobre aquelas aspirações, as pessoas que estão no nível muito da carne, no nível muito do consciente, não vão entender muito o nível espiritual subconsciente, né? Então, então nosso subconsciente está sempre nos dizendo para nos elevarmos, tem a fonte de origem, está no nosso subconsciente. Não olhe para baixo, sempre olha para cima, escale coisas maiores, não é? Então, isso que é importante, é um tesouro inesgotável dentro de nós. Cada um aqui tem um tesouro inesgotável para a sua saúde física, para as suas maiores aspirações, para a sua vida financeira, para o seu lar, enfim, para tudo. Então, nessa live, eu vou explicar muito. Antes de explicar um pouquinho sobre esse círculo, esse mapa, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa autorresponsabilidade. Vocês vejam, Jesus falou para aquele centurião, como você creu, vai ser. E Jesus, ele pensou de outro modo. Ele pensou em ir lá e curar o colaborador do centurião. Eu vou lá. Jesus pensou, eu vou lá. Isso foi o que ele ia fazer. Mas o centurião, você vê que nós podemos alterar, né? Depende da sua crença. Você pode alterar até o que Deus vai realizar na sua vida, pode até mais rápido o que você vai realizar na sua vida. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes Deus fala assim, eu vou esperar. Não, você pode surpreender Deus com as suas crenças diferentes. Vocês estão entendendo? Milagres vão acontecer na sua vida, até Deus vai ficar maravilhado com aquilo. Por quê? Porque você pensou diferente. Você vai surpreender Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a autorresponsabilidade desse centurião foi fantástica. Ele se baseou no que ele conhecia, na autoridade dele. Não precisa ir lá. O leproso precisou Jesus colocar a mão nele, na lepra, lá, para ele poder ficar curado, né? Então, isso aí é uma fé baixa, é uma fé pequena, é uma fé não desenvolvida. Vocês estão entendendo, gente? Agora, uma fé desenvolvida, baixa uma palavra que vai acontecer. Então, isso aí se fala de autorresponsabilidade, que é a capacidade dada por Deus de assumir as responsabilidades por aquilo que acontece com você. Então, nós temos que ter capacidade, já temos que Deus nos deu, de ser responsável pelo que nos acontece. Esse centurião foi responsável pelo que aconteceu com o criado dele, com o colaborador dele. Deus lhe deu escolha de vida ou de morte. Deus lhe deu, Deus deu a cada um de vocês a escolha da vida ou da morte. Está em Deuteronômio 30:19. Vocês podem anotar aí para vocês lerem depois. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Então, nós podemos escolher. Então, gente, nós somos, se pensar direitinho, nós somos responsáveis até pelas pessoas, pelos nossos colaboradores. Esse centurião foi, né, pela fé deles, e eu tenho experiência também assim, nesse sentido, que eu acho até maravilhoso. Eu tinha uma passadeira, há muitos anos atrás, eu era bem nova, sou nova ainda, né? Mas era mais nova um pouquinho. Então, eu tinha uma passadeira e eu perguntava a ela como estava e tal, eu ajudava muito ela. Então, ela falou assim, olha, meu marido, ele está bebendo muito, ele mora numa casa perto, eu não deixo nem ele entrar dentro de casa, porque ele bebe muito, faz muita bagunça, e agora ele sumiu, não sei onde ele está. É mesmo? Ninguém sabe onde ele está? Coitado, um homem bêbado, não sabe nem o que está fazendo.
Aí eu falei assim, você quer que a gente ore por isso? Aí ela, quero. Para ele aparecer? Ela, quero. Aí nós dobramos os joelhos, eu e ela, e oramos, Senhor, traga esse homem hoje para a casa dela. Esse homem venha e seja encontrado onde ele estiver, e ela possa cuidar dele, que é o pai dos filhos dela. Olha, gente, ela me contou depois que no mesmo dia aquele homem foi encontrado, e eles puderam cuidar dele. Aí nós fizemos um quarto do lado de fora da casa para que ele ficasse até ele se recuperar. Foi até o Tomi que fez. Então, gente, nós somos responsáveis até pelas pessoas que por exemplo, a minha ajudante, ela estava, eu a vi com muitos problemas, ela perdeu uma irmã, e a morte da irmã era a irmã que ela mais se relacionava, né? E ela ficou com a pressão altíssima, a diabetes, que ela nunca teve, a glicose disparou para 400, 500, foi uma coisa horrível. Ela foi ao médico, começou a tomar remédios, e eu a vi com depressão, assim, sem esperança de vida, sabe? E a pressão subindo, que ela não tinha pressão alta. Aí eu orei por ela, mas vi que não aconteceu. Aí eu a chamei e falei, você quer oração? Você quer que eu ore por você? Ela é uma pessoa cristã também. Eu falei, eu quero. Aí eu orei, repreendi o espírito de depressão que estava nela, aquela desmotivação da vida, né? E aquele desânimo. E ela pediu mesmo a Deus aquilo, gente. A pressão ficou normal e a glicose diminuiu. Ela nunca teve diabetes, aumentou com o sistema dela interior, né? E desenvolveu aquela diabetes. Ficou normal, a dona Rosane está normal agora. Eu dei para ela aquele aparelhinho de medir a diabetes diariamente, né? Ela media, estava bem alta, depois foi medindo, abaixou completamente. Então, nós também somos responsáveis, né, como centurião, pelas pessoas que estão também ao nosso redor, estão nos ajudando também, né? Vocês podem fazer muitos milagres através das suas orações e das pessoas que estão com você. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que antes de nós abordarmos o mapa, não se condene. Não, a pessoa que se condena, ela perde a saúde, porque a pessoa que se condena, ela se acha que não merece. Vocês estão entendendo? A pessoa que se põe a culpa em si de alguma coisa, ela fica se achando imerecedora, fica se achando que Deus não vai fazer nada por ela, ela tem que conseguir pelas forças dela, porque ela não tem direitos, porque ela fez isso, ela fez aquilo outro. E nós sabemos que a autocondenação, quer dizer, a culpa, tira de nossa mente o direito de ser saudável, o direito de receber, de merecer, né? A condenação aleja, vamos dizer assim, a nossa capacidade de recebermos. Aleja, põe a gente no modo que a gente não consegue receber nada de Deus, porque estamos nos sentindo condenados, estamos nos sentindo culpados. Esse sentimento não é um sentimento do seu espírito, é um sentimento consciente que você colocou isso aí com as suas crenças erradas, né? Você se colocou responsável por alguma coisa que aconteceu, você se sente responsável. Então, isso aí impede que você receba de Deus a sua cura, o seu milagre, o que você está querendo de Deus. Então, a autocondenação também traz uma coisa tremenda, acho que muita gente não sabe, mas a autocondenação, ela traz a inveja. E em Provérbios fala que a inveja traz doença, gente. A inveja corrói os ossos, quer dizer, traz doenças sérias, até nos ossos, vocês imaginem, né? Então, traz sérios bloqueios ao fluxo da saúde, né? A inveja traz divisão, rebelião, enfraquecimento total do seu potencial. Então, gente, não vamos deixar nunca nós mesmos nos condenarmos, nos sentimos culpadas. Há pessoas que falam isso para nós, você é culpada disso aí, você como minha mãe, ou então você como minha avó, você como minha tia, você fez isso, não devia ter feito, se eu sou assim, a culpa é sua. Muitas vezes ouvimos isso, não aceite isso. A culpa não é de ninguém, mas a pessoa é responsável pelo que acontece com ela mesma. Não culpe o outro. Não culpe o outro. As pessoas podem falar o que quiser com você. Preste bem atenção nisso.
As pessoas podem falar com você o que quiser. Quem tem boca, fala o que quer. Não tem um ditado que fala assim? Então, quem tem boca, fala o que quer. Agora, os ouvidos são seus. Os seus ouvidos ouvem isso aí? Né? Você aceita isso aí como verdade sua? Não é? Podem me culpar, falar o que quiser, eu não aceito. Eu não aceito. Eu acho que cada um é responsável pelos seus atos. Você é responsável pela sua vida. Vamos dizer assim, cada um tem a vida que merece. O que é isso, Rosane? Cada um tem o que se responsabiliza por. Tá? Então, você se responsabiliza por ficar doente, coitadinho, vítima, todos vão ter pena de mim, vão fazer o que eu quero, posso usar como chantagem. Você vai ficar doente por causa disso, né? Quem está optando por esses atos, né? Porque há muitas pessoas doentes, gente, que gostam de ficar assim porque todo mundo sente pena dela, todo mundo fala que ela está muito bem, né? Aí, eu fui visitar uma pessoa doente assim, e ela está resignada, está contente com Jesus, está doente, mas está muito contente com Jesus. Que isso, gente? Você pode estar contente com Jesus sempre, né, em qualquer circunstância, mas você não precisa ficar doente para ficar contente com Jesus. Não, fica contente com Jesus sempre. A alegria é sempre, né? Então, não há resignação nas coisas ruins. Então, e agora vamos voltar ao nosso mapa sistêmico, né? Vamos voltar ao nosso mapa. Eu teria o telefone aqui. Nosso mapa, vou botar aqui o nosso papo, que eu quero que vocês aprendam um pouquinho isso aí. Vocês podem tirar xerox disso aí e cada um realizar para você mesmo esse mapa, tá? Que esse mapa, gente, é uma autoavaliação. Vocês vão se avaliar nisso aí. Ninguém precisa ver, não precisa da opinião de ninguém. É uma autoavaliação, avaliação própria, não é? Vocês tiram xerox disso aí e vocês respondam. Olha, aqui tem um mapa que nós chamamos. Isso aqui vai afetar a minha saúde, Rosane? A live não é de cura divina? Como é que tem esse mapa de autoavaliação? Porque esses pilares aqui, esses tópicos aqui, vão afetar a sua saúde, sim. Presta bem atenção. Esses tópicos aqui vão afetar a sua saúde, vão afetar a sua vida. Então, é importante que você analise bem essa roda, né, esse mapa, que eu achei muito bem feito, e veja como está andando essa roda e onde você vai melhorar. Para quê? Para você ser uma pessoa mais saudável, ser uma vida mais extraordinária, ter uma vida que Jesus veio te dar. É importante você ter esse mapa e você fazer uma autoavaliação, quer dizer, é você que vai se avaliar nisso aí. Então, vamos ver. A parte espiritual, como é que está a sua parte espiritual? Aqui, ó, nesse mapa, tem 1, 2, 3, até 10. Você vai colocar uma nota para você aí. Vocês vão fazer isso depois. Eu vou explicar para vocês fazerem isso. Vocês imprimam, aí põe no grupo, no Zap, vai para a impressora, imprime, e vocês fazem a autoavaliação. Então, na parte espiritual, o que é a parte espiritual? Nós estamos vendo aqui que a parte espiritual é o nosso subconsciente. Não é só você orar, ler a Bíblia, ter aquele tempo para ler a Bíblia, nós temos que ter o tempo para tudo, né? Não é só isso, mas também é o tempo que você gasta, você já está atento com o seu subconsciente, com o seu espírito. O apóstolo Paulo falou que o que eu semear no meu espírito vai gerar vida. O que eu semear no meu consciente, não só no que eu vejo, vai gerar corrupção. Então, aí vocês deem uma nota para vocês, o que eu estou diariamente colocando bem por dentro de mim, o que eu estou crescendo, o que eu estou buscando no meu interior, esse tesouro, né? Eu também dedico um pouco de tempo para meditar, isso é tudo espiritual, para ler a palavra que é nossa, onde eu me estabeleço, onde eu me fundamento. Que tempo que eu tiro disso aí? O tempo de meditação é muito importante, meditar no que Jesus falou. Eu procuro sempre meditar, sabe, gente? Eu fico maravilhada quando eu paro para meditar. Muitas vezes estou no carro, estou meditando. Muitas vezes às vezes até eu esqueço alguma coisa assim, porque eu estou meditando nas palavras de Jesus. Então, como é rico, como vai, sabe, trazer riqueza no seu subconsciente, no seu espírito, é uma coisa espiritual, sabe? Você meditar, você parar, não só ter o tempo de manhã para você orar e ler a palavra, não é só isso que eu estou falando. Estou falando de você gastar tempo investindo em você,
investindo no seu subconsciente, dentro de você. Deus quer, olha uma coisa boa de você pensar, Deus quer que eu tenha saúde. Olha que coisa boa. É vontade de Deus que eu tenha saúde. Isso é uma coisa espiritual, gente, uma coisa que vocês vão colocar no seu espírito. É vontade de Deus que eu tenha saúde. É vontade de Deus que cada vez mais eu cresça, eu tenha mais, eu vou crescer, eu vou ser muito bem avaliada. Então, é vontade de Deus isso. É vontade de Deus que eu desenvolva minha fé, minhas crenças. É vontade de Deus eu tirar as crenças limitantes. Então, tudo isso aí, vocês podem crescer no seu subconsciente, é o espiritual. Então, vocês botam o quê? Vocês estão fazendo isso como? Frequentemente? 2, 3, 10, 8, vocês põem aí. Aí marca lá naquela roda, né? Depois vem os parentes. Como você está com seus parentes? Isso vai influenciar na sua saúde? Vai. Muito. Eu vou dizer por quê vai influenciar na sua saúde. Porque nós temos que ter, importante isso, nós temos que ter dentro de nós o amor, né? O amor. Se nós não tivermos dentro de nós esse amor, o amor ágape, o amor tipo de Deus, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu não posso ter fé para ser curada, para ser curado. Vocês estão entendendo como é que uma coisa afeta a outra? Se eu tenho raiva de um parente meu, se eu tenho ódio de um parente meu, se eu trato o meu semelhante com inferioridade, isso vai afetar a minha saúde. Vai afetar a minha saúde. E alguma coisa da minha saúde vai afetar. Então, quer ver? Mostra aqui, Miguel, a questão do pé. Mostra, vou voltar com o mapa aí, vou voltar. Mostra a questão do pé aí. Vocês vão ver como... Olha só, gente, achei isso fantástico. Essa ilustração vocês vão receber também no grupo, você pode imprimir. Isso aqui eu peguei de um médico falando, olha, aquela massagem nos pés que existe, né? Aqui mostra como que afeta os nossos órgãos internos com as nossas emoções. Então, o fígado desenvolve a raiva. Quer dizer, aí é a parte do pé que você mexe no fígado, né? Na sola do nosso pé, dizem, os médicos falam, os neurocientistas, que tem todo o nosso corpo humano. Então, quer dizer, se você é uma pessoa muito estourada, uma pessoa com muita raiva, enfurecida, rancorosa, vai afetar o seu fígado. Você vai ter um fígado, muitas vezes, gorduroso, problemático. Vocês estão entendendo, gente? Ai, misericórdia! Então, essa roda vai afetar muito. Deixa eu passar a questão do pé. O estômago dissolve a angústia. Vocês podem reparar que a pessoa que tem muita problema no estômago tem... esqueci o nome daquela doença. Tem... esqueci, gente. Aquela doença que dá no estômago. Você pode reparar que é uma pessoa que... Gastrite, isso mesmo, gastrite. Tem gastrite, aí dão logo calmante, mas isso aí vem de muita angústia que ela guarda, isso aí. É úlcera, é gastrite, vem muito de raiva que ela acumula. Raiva de um, raiva de outro, raiva porque aconteceu isso, raiva porque o carro enganou, raiva por causa disso, raiva porque aconteceu aquela desgraça. Acumula no estômago, gente. Olha só, o rim dissolve o medo. Vocês podem ver que pessoas medrosas têm problema de rim, de rinite, de alguma coisa nos rins. Vão afetar isso aí. E também, pulmão dissolve a tristeza. Sabe que o nosso pulmão é responsável? Eu estou colocando isso aí para vocês verem como que os nossos sentimentos, né? Você desenvolvendo mais sua parte espiritual, você vai ter mais saúde, né? Você vai ser curado. Cura é diferente de saúde. Então, por exemplo, o nosso pulmão, ele é responsável, o nosso físico, até para você falar. Preste atenção, o seu pulmão te dá força para você falar, te dá força para você comer, te dá força para nenhum líquido ir para o pulmão e te dar pneumonia. Vocês estão entendendo? Eu tenho um irmão que está com problema de pulmão, com muita pneumonia, e foi depois que minha mãe faleceu que ele ficou com esse problema. Então, isso aí por quê? Porque ele não está acumulando tristeza nele, não está se libertando da tristeza. Vocês estão entendendo? Não está se perdoando. Eu falei para ele já, você tem que perdoar, porque a mamãe está no céu. Ela está muito bem lá.
perdoa porque Deus levou minha mãe, a sua mãe, falei para ele. Tem que perdoar isso também. As pessoas que são tiradas de nós temos que perdoar, não deixar, não vamos acumular de tristeza. Muitas vezes acumulamos tristeza pela morte, muitas vezes tristeza porque aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Aí, aquele acúmulo de tristeza vai gerar alguma coisa no seu pulmão. E também o coração dissolve o estresse e as frustrações. Então, há pessoas que têm problema de coração, muitas frustrações que a pessoa guarda para si, desapontamentos, decepções, né? Estresse, acumula. Por que muitas pessoas... Olha, gente, é um índice tremendo de saúde. Um tempo atrás, quando as mulheres, quer dizer, muito tempo atrás, quando as mulheres não trabalhavam, eram mais donas de casas, criavam filhos, né? Anos atrás, e hoje em dia, já há muito tempo a mulher trabalha, o índice de mulheres morrerem de problemas cardíacos, de derrame, de infarto, de AVC, era muito reduzido. De um tempo para cá, isso aumentou. Por quê? Porque elas se colocaram expostas ao estresse, né? Trabalham, tomam conta da casa, tomam conta de tudo, né? Aí fica uma vida muito estressada e não tomam conta disso aí. E, hoje em dia, a mulher ajuda muito na renda familiar. Então, ficam tão estressadas que dá essa doença. Então, eu mostrei isso aí para vocês verem como que o físico está muito relacionado com os seus sentimentos, com a sua vida espiritual também. Vamos voltar lá para o mapa, para nós terminarmos esse mapa antes de acabar a nossa live. Eu queria ver um depoimento também aí, Mônica. As pessoas estão aí? Pode me dar um ok, sim, assim? Então, o espiritual é tudo isso aí, gente. Vocês colocam a nota para vocês. Eu vou passar rápido aqui para esses tópicos todos da nossa roda e vocês vão fazer uma autoavaliação, tá? A Nicole está, tá bem? Vamos ouvir o depoimento da Nicole daqui um pouquinho. Se prepara, Nicole. Também, então, veja com os parentes, você não ter raiva nenhuma dos parentes, você amar os parentes. Isso não quer dizer que você vai ouvir muitos parentes, não. Mas você pode ajudar, né? Porque você ouvindo muitas coisas erradas dos parentes pode atrapalhar a sua vida. Mas no sentido de você amar, não ter raiva de ninguém. Nós não podemos ter raiva de ninguém. No conjugal, como é que está a sua vida conjugal? Isso aí afeta a sua saúde. Como está a sua vida conjugal? Como está o seu cônjuge? Como você trata esse seu cônjuge? Afeta muito, eu posso falar muito sobre isso, e vamos falar sobre cada tópico desse nas nossas próximas lives. Vamos abordar um pouco sobre os filhos, como você trata os filhos, como você recebe, como estão os filhos. Aí você pode dar um ponto aí no seu mapa, a gente pode falar também muito sobre isso. No seu social, como estão os seus relacionamentos? Como estão as pessoas que você conhece? Você vê você sempre como uma pessoa que está aborrecida, que está triste. Como é que acontece isso aí? Né? Dê a sua nota. Como está a sua saúde? Né? Você está zelando pela sua saúde? Coloca a nota aí. Como está o seu servir? Nós somos aqueles... Jesus falou assim, que ele veio servir e não ser servido. Né? Como é que você serve? Como que está o seu serviço às pessoas? Isso é muito importante, gente. Conforme a nossa boa vontade... que vocês reparem que eu presto muita atenção nisso, sabe? Para nós fazermos tudo com boa vontade. Se você faz de má vontade, vai afetar a sua saúde. Eu não gosto de trabalhar com pessoas com má vontade, eu não gosto de trabalhar. Tudo que eu faço de boa vontade. Jesus, quando veio, vocês lembram disso aí? Aquelas pessoas no campo falaram, ouviram os anjos cantar. Boa vontade para com os homens. Então, Jesus veio de boa vontade. Então, nós temos que fazer as coisas com boa vontade, temos que servir nosso cônjuge, temos que servir nossos filhos, tudo de boa vontade. Temos que fazer o trabalho da Donep de boa vontade. Se você faz com raiva, vai afetar a sua saúde. Rosane, servir afeta a minha saúde. Afeta, sim. Afeta. Fique tranquilo que afeta. Eu dei um panorama pequeno para vocês. O intelectual, quem está assistindo essa live está crescendo o intelectual. Quem não está assistindo, temos aí 101 pessoas, já tivemos 200 e pouca. Muitas pessoas assistem depois, mas não vão assistir muitas coisas importantes que podem até aprender agora, o Espírito Santo tocar. Então, o intelectual é isso, é você desenvolver sua fé, desenvolver suas crenças. Você está tomando conta do seu intelectual? Você está lendo livro, A Cura Lhe Pertence, está lendo livros, está escutando live para você desenvolver, né? E o seu financeiro, como está? O seu financeiro
vai afetar muito sua vida conjugal e a sua vida também de saúde. Como está a sua vida profissional? Ela está emperrada? Isso aí depende muito do seu subconsciente, depende muito do que você pensa, tá? É como Jesus falou, como você crê, acontece. E o emocional? Você está tomando conta das suas emoções? Ou você está uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa que não tem temperança, domínio próprio, né? A pessoa que não tem domínio próprio é chegada a estresse, a raiva, a uma série de coisas. Então, vocês imprimam isso aí, tá? Imprimam bastante essa roda. Essa roda você pode ter várias, de acordo com que vocês vão crescendo nas lives, vocês vão dando a nota a vocês, porque aí vocês vão fazer uma roda, né? Vocês vão fazer colocando a nota, vocês vão fazer a roda, né? Aí vocês vão ver se essa roda, como é que ela vai rodar melhor numa área, vai rodar pior numa outra, como ela vai rodar. Aí daqui a um mês, vocês ouvindo as lives, né? Nós vamos melhorando, vocês podem fazer uma outra autoavaliação, se avaliem de novo, né? Vão ficar se avaliando sempre. Como é que eu melhorei nisso, eu melhorei naquilo, eu melhorei aquilo outro. Vocês fazem uma nova avaliação. Então, imprimam aí umas 10, vocês fazendo uma autoavaliação, uma coisa sempre avaliando o que vocês melhoraram. Nós temos que melhorar muito nessa roda. E deixa eu ver agora, Nicole, o testemunho seu, o depoimento seu, Nicole. Vamos botar aí para a Nicole falar um pouquinho com a gente, que eu acho sensacional essa experiência da Nicole. Vamos ouvir um pouquinho aí. Tudo bem, Nicole? Olá, tudo bem? Boa noite. Fala de onde você é, Nicole. Eu sou de Mococa, interior de São Paulo. Ótimo. Seja bem-vindo. Conta para nós aí um pouquinho. Então, eu já falei aqui um dia sobre o diagnóstico do meu filho de autismo, que ele foi curado. Até algumas pessoas vêm me chamar depois, no particular, para saber direitinho. E, por último, agora eu conversei com a Mônica. Conta aí um pouquinho. Tem muita gente Pode na live, contar? não ouviu. Conta aí como o seu filho foi curado. Ele, com 2 anos, ele foi diagnosticado com autismo e um médico especialista na área falou que provavelmente ele não iria falar. E ele não falava nada com 2 anos e também não entendia nada. Tinha alguns estereotipos de autismo, gostava de coisa que gira, não gostava de brincar com outras crianças, tinha algumas características mais marcantes, assim. Mas era um grau leve, porém o médico falou que provavelmente ele não iria falar. E isso abalou todas as minhas estruturas de fé e de tudo. Embora eu não entendesse muito sobre cura, porque eu nunca tinha precisado, mas eu tive um dia, cheguei e chamei Deus para um particular. Falei, olha, Deus, o que está acontecendo? Eu preciso entender o que está acontecendo. E Deus falou para mim que era espiritual. De uma forma bem chocante para mim, saiu o versículo que está em Mateus 9, que fala que um espírito mudo, Deus expulsou um espírito mudo da vida do menino e o menino começou a falar. Foi muito claro, assim, que ele falou comigo. E eu não tinha como eu não acreditar nisso. E aí eu comecei a orar da forma que eu entendia, né? Até que eu ganhei esse livro, A Cura Lhe Pertence, de uma tia minha, que também é da Donep. E a gente sempre conversava bastante. E ela falou, Nicole, ela nem sabia de nada. Deus usou a vida dela para me abençoar. E ela falou, você precisa ler. E eu nunca me interessei, nunca gostei de ler. Só que como era alguma coisa que eu precisava muito, eu li muito rápido. E cada palavra que eu fui lendo, eu fui colocando em prática na vida dele. Cada frase me emocionava muito, porque eu estava muito mexida com aquilo. Então, uma das partes que mais me marcou no livro foi assim, em uma mão você tem o diagnóstico médico falando que ele tem a doença, o autismo. E na outra mão você tem a palavra de Deus Todo-Poderoso dizendo que ele não tem. Em qual você vai acreditar? Isso me marcou muito. E ao mesmo tempo eu ia falando com Deus. Falei, Deus, o diagnóstico é muito sério para mim. Eu paguei muito caro para ter esse diagnóstico. Mas eu estou aqui e eu estou declarando para o Senhor que eu prefiro acreditar na sua palavra do que no diagnóstico médico. E foi aí que eu comecei a declarar a cura, e eu falava, Senhor, já levou o autismo do Miguel na cruz, e é por isso que ele não vai levar.
Eu declaro cura, e tudo que o livro foi me ensinando a orar e a me comportar, eu fui declarando na vida dele, e ele foi sendo transformado muito rápido. Eu não deixei de levar ele nas terapias, e todas as mocinhas que cuidavam dele falavam, gente, mas você tá levando ele em algum outro lugar porque ele tá se recuperando muito rápido. Tipo, elas viam que não era dela, sabe? Foi algo sobrenatural mesmo. Em 3 meses ele já estava falando, ele falava de tudo, e começou a brincar com as crianças, tirou todos os estereotipos, aquilo que gira, ele parou de tudo. Ele foi um dos primeiros a ler na sala dele, e a cada dia, a cura não foi de uma hora para outra, mas a cada dia eu vejo uma melhora na vida dele. E isso foi muito lindo. E o que eu comentei com a Mônica é que agora, quinta-feira passada, meu filho fez 6 anos. Isso foi com 2 anos, né? E eu sempre fico muito feliz, porque eu lembro que quando ele tinha 2 anos, eu e o meu marido falava assim, nossa, eu não vejo a hora dele ficar um pouquinho mais velho para a gente ver se ele vai falar. Então, no aniversário de 6 anos, eu estava muito emocionada de ver ele brincando, cheio de criança lá. E eu resolvi levar os livros, que eu comprei uma caixa dos livros. Na verdade, já comprei vários, eu acho que estou na 2ª caixa fechada que eu compro. E eu distribuo na onde eu trabalho, eu tenho uma clínica de estética, e eu distribuo lá para as clientes com que eu converso. E eu levei esses livros na festa do Miguel, de 6 anos. E tinha poucos adultos, né? A maioria era criança, mas eu falei, eu vou falar com os adultos que estiver lá, e é uma oportunidade. E se for bom para mim, a gente tem que espalhar, né? E eu levei os livros, deixei lá em cima de um lugar, e aí antes de cantar parabéns, a gente foi fazer uma oração, e eu falei, contei bem rápido, assim, o testemunho dele, e falei que eu estava com os livros lá, e se alguém se interessasse, podia levar. E uma coisa que me marcou muito é que a gente cantou parabéns, acabou, e nenhum adulto veio me procurar. Quando vê, as crianças vieram me chamar, falando assim, tia, eu quero levar esse livro para minha mãe. E eu fiquei muito emocionada de ver isso, sabe? Que elas prestaram atenção. E o primeiro menininho que me chamou para falar isso é que o pai dele faleceu e a família dele está passando por várias dificuldades. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho informações que pode ajudar. Se eu pudesse ajudar de alguma forma. E olha aqui que Deus fez, eu nem estava imaginando isso. E ele foi um dos primeiros. E depois várias crianças veio me chamar e falar, tia, eu quero levar para minha mãe, aonde pega o livro? E eu achei muito lindo. E eu falei, o que Deus faz, né? A gente só precisa dar um passo e ele faz todo o resto. É verdade, Nicole. E agora, tem muita gente perguntando no chat aqui qual é o livro. O livro é A Cura Lhe Pertence. Esse livro, esse gente, livro que abriu os meus olhos, assim, e eu falo que ele tem um segredo de Deus que está guardado e escondido e é revelado nesse livro. E eu fico muito feliz de poder divulgar, porque foi transformador para mim e é um segredo de Deus que poucas pessoas sabem. É verdade, Nicole. Nesse livro, tu conta mesmo essa revelação sobre a cura divina. Esse livro fui eu que escrevi, eu doei, não ganho dinheiro nenhum, doei todos os direitos autorais para a Donep. Vocês podem, depois no final, o Miguel vai colocar, vocês podem encomendar esse livro. Eu aconselho vocês a fazerem como Nicole, comprem esse livro, deem às pessoas. Nicole não precisava de cura, mas depois ela veio precisar e tinha um livro lá que ela tinha ganho da tia dela, né? Então, deem de presente esse livro. Eu mesma dou de presente esse livro, porque há muitas pessoas que precisam, e mesmo você não tendo ninguém doente, mas é bom você ler para saber o que Jesus fez por a gente, né? Eu creio que esse livro não é ensinado muito, né, Nicole, nos púlpitos por aí, esse assunto de cura divina, não é ensinado como nós estamos ensinando essas coisas. Não é. O que você ouve por aí não é bem ensinado. Como nós estamos ensinando essas lives aqui, eu quero que vocês divulguem bastante,
Minha oração para que a gente tenha pelo menos 1.000 pessoas nessas lives aí, divulgando. Isso depende muito de vocês, né? Também fazendo o trabalho. E esse livro tem um segredo mesmo, sabe? Para adquirir. Aí tem um link aí, ó, vocês, depois o Miguel vai colocar, vocês adquirirem esse livro, A Cura Lhe Pertence. Então, é muito importante, é um segredo que tem ali dentro sobre cura divina. E vou te falar uma coisa, esse livro Deus tem usado para curar muita gente. As pessoas que leem esse livro, eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que foram curadas. No fórum mesmo agora, da Donep, o Evilásio, lá do Rio Grande do Sul, falou que a sogra dele estava com problema de coluna, muito problema de coluna, leu esse livro, decretou, ela está comprando também muito esse livro, dando para os outros, e ficou totalmente curada. O Evilásio da Donep, lá do Rio Grande do Sul. Então, gente, compre esse livro, leia vocês, é importante você ler. Muitas pessoas falam assim, comprei e dei, mas se você leu, né? Às vezes você não leu, leia esse livro. Miguel, olha aí, Miguel. Leia esse livro e deem também. Eu vou terminar agora, que o nosso tempo acabou, eu quero terminar às 9 horas. Há mais assuntos, há muitos assuntos para nós falarmos, vamos continuar falando nas próximas lives. Conto com vocês. Na próxima quarta-feira, eu quero fazer uma oração por cada um. Você que está no telefone, ou no computador, ou no iPad, põe a mão aí no iPad agora, como sinal de fé. Põe a sua mão assim, encosta aí no computador, ou no telefone, ou seja a ferramenta que você estiver usando, encosta aí agora. Vamos fazer como aquele leproso, né? Você colocando a mão, o leproso recebeu a cura na hora. Né? Então, depende muito do que você crê. Jesus falou, o centurião, ele surpreendeu Jesus, foi além, né? Foi além, vai ser uma palavra só, você vai ser curado. Mas vocês estão colocando a mão aí na tela dessa ferramenta que vocês estão usando, tudo vai mudar na vida de vocês e na saúde também, que Deus vai agir agora. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que tu haja na vida de cada um que está com fé, mudando suas crenças limitantes, com fé, colocando a mão, né, nessas ferramentas que estão usando, com fé que todo mal, toda doença, todo mal não vem de Deus, todo mal que estiver aí no organismo, seja vindo da parte emocional para o corpo, seja vindo do consciente para o corpo. Senhor, eu te peço que tu tragas clareza, a pessoa possa ser liberta também dos sentimentos que estão provocando essas doenças, no nome de Jesus. Traz clareza na mente agora. Traz clareza na mente que, pelas pisaduras, nós já fomos curados. Eu te peço a cura em cada um, cada homem, cada mulher, cada criança. Saia a enfermidade, saia todo mal. Eu ordeno no nome de Jesus, agora. Amém. 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 Então, recebam agora a cura, vocês estão curados, falem também, eu estou curado, é a vontade de Deus, eu esteja curado, eu fui curado em nome de Jesus. Então, divulgue nossa live, quarta-feira que vem, às 8 horas, estaremos aí, e o Miguel vai colocar aqui da Donep o livro, é um livro baratinho, é fininho, sabe? Vocês podem comprar para vocês lerem e comprar caixas fechadas para vocês doarem bastante, é um tipo também de nós divulgarmos o bom para outras pessoas. Então, vocês podem adquirir, vai ficar por aí. E tem a nossa convenção, vamos fazer 40 anos de convenção, é isso que eu queria colocar também, Miguel. Temos a convenção já pronta, que vai ser 25 a 29 de julho, tá? Vou pedir para o Miguel colocar no grupo sobre a convenção, para vocês verem, e também a venda dos convites, Miguel. A programação também. E tem o convite do jantar, a convenção é livre, a inscrição, tem que fazer a inscrição, a inscrição não é paga, mas é bom vocês fazerem para garantir o seu lugar, né? Ter o seu nome lá garantido, no seu lugar fica reservado, e também é importante vocês comprarem, só vende o convite do jantar, que é pago ao restaurante, o do almoço e dos jovens. Está aí os lotes, para vocês comprarem logo, e está aqui as reuniões que nós teremos, o horário, Miguel vai colocar isso no grupo, tá? Para vocês virem bastante, convide pessoas da sua cidade, do seu local, traga suas famílias também, compre passagem com antecedência, porque fica mais barato, hotel, vocês façam direto com o hotel,
que o preço é melhor, eles cobrem qualquer oferta do Booking ou outro aplicativo. Tá? Então, vamos ter desde quarta-feira, venham, vocês podem vir para o Rio de Janeiro domingo, distraiam bastante, mas na hora dos eventos vamos estar presentes, então vamos divulgar isso aí. Então, vamos orar, vamos jejuar, né? O jejum intermitente é bom para a saúde e também é bom para ficarmos mais aguçados espiritualmente. E vamos vir nessa convenção que vai ser muito maravilhosa, nos dias 25 a 29. Então, Miguel, ponha para mim, por favor, no grupo, aquele mapa, né, da autoavaliação, põe também a data da convenção, né, e os horários, para as pessoas comprarem antecipadamente a passagem, e o hotel também, reserva direto com o hotel, e põe também o livro A Cura lhe Pertence, como as pessoas podem comprar, que eu quero que cada um que participe dessa live tenha esse livro e compre esse livro. Esse livro foi atualizado nessa última edição, eu sempre atualizo os livros, então foram atualizados. Eu não consigo, como faço? Uma pessoa que falou que não consegue comprar, como é que ela faz? Miguel, responda para mim isso aí. Vocês podem comprar também, põe lá Miguel no grupo, tem lá o administrador que é Miguel, peçam lá a ele que ele vai encaminhar para venda, tá? Vocês podem ir no WhatsApp, que tem lá o WhatsApp do grupo, e peçam a Miguel que ele vai indicar para uma pessoa comprar. Tem aí o link, né? O link que é do grupo, vocês podem acionar isso aí, e o link também fica sempre na minha bio. Então, gente, bom final de semana para vocês, cultivem, cresçam, né? Põe lá aquele espiritual lá bem alto no nosso mapa astral, e tudo de bom, e amo vocês muito. Deus que abençoe a todos, tá? Deus que abençoe.